DVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza, o carinho, a atenção e a audiência que a senhora e o senhor dão para o nosso programa todas as semanas. Quero mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Muito obrigado pela audiência nessas novas praças que estamos chegando. Hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor a farmacêutica Letícia Valadão, que é especialista em emagrecimento. Vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, mas vamos falar também do emagrecimento sobre um outro viés. O emagrecimento, primeiro, do cérebro, primeiro da cabeça. Uma forma nova de atacar as gorduras. Eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito do nosso programa. Fiquem conosco, eu vou pedir um breve intervalo comercial. É apenas 2 minutos. Já voltamos. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta e vamos conversar, conforme prometido no primeiro bloco, com a senhora Letícia Valadão, doutora Letícia Valadão, que é especialista em emagrecimento. Mas, antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui com a senhora Letícia, com a doutora Letícia, eu vou pedir a ela que faça uma breve apresentação dela, porque é a segunda vez que ela vem aqui no nosso programa e talvez a senhora, talvez o senhor não tenha assistido o nosso programa anterior, então eu vou pedir que ela se reapresente aos nossos telespectadores. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Fico imensamente grato pela aceitação e muito satisfeito com a sua presença aqui. E fique à vontade. Obrigada pelo convite, Bernardo. Estou feliz de estar aqui com você.
Então, eu trabalho com emagrecimento definitivo, tratando a sua mente. Porque hoje em dia, os maiores conflitos internos, as maiores crenças limitantes, vêm lá da infância, vêm lá de trás. Eu costumo perguntar para os meus pacientes assim, você tem fome de quê? O que você está comendo? Porque não é a alimentação errada, não é isso que vai levar você num objetivo maior, mas sim descobrir o que te leva a uma compulsão alimentar. Quais são os gatilhos emocionais que ao longo da vida você adquiriu que te trouxeram esse sobrepeso hoje em dia? Então, a partir do momento que a gente entende quais são esses gatilhos através da neuroplasticidade, que é a conexão de novos neurônios através de ferramentas de coach, você consegue traçar novos caminhos, novos hábitos. Eu costumo dizer que a gente caminha por uma rua, né? Imagina uma rua de chão que está limpinha, com uma floresta em volta. E aquela rua ali é que a gente... são os nossos hábitos, o que a gente anda já há muitos anos. De uma hora para outra, a pessoa que quer emagrecer, ela quer pegar daqui e fazer isso e mudar completamente, só que não é assim. Você até com uma dieta tradicional, você consegue emagrecer 5 quilos, 10 quilos, mas você não vai conseguir sustentar, porque você não tratou aquelas crenças limitantes, você não resolveu aquele problema lá atrás. Então, eu me especializei em coach de emagrecimento para que a gente possa, através dessas ferramentas, realmente fazer a mudança. Trabalho também com a fitoterapia, que é coadjuvante no tratamento, ajudando um pouco na ansiedade, na saciedade, acelerando o metabolismo, mas não é o papel principal. O papel principal é a nossa mente. E entendendo um pouquinho de como funciona mais a mudança de hábito e dos alimentos, tudo começa a acontecer sem um sacrifício maior, sem aquelas dietas super rigorosas, sem ser muito penoso, né? Muito bem. Vamos começar agora pelos novos hábitos adquiridos ou acrescentados ao nosso dia a dia depois da pandemia da Covid e depois dessas duas tragédias que Petrópolis sofreu em janeiro e fevereiro. Com relação à época da Covid, época que estávamos no auge da pandemia, existia aquela máxima, fique em casa. Esse fique em casa levou muitas pessoas a fazerem home office, tá? Trabalhos dentro de casa, levou muitas pessoas a permanecerem muito mais tempo dentro de casa do que permaneciam antes da pandemia. E com isso, o assalto à geladeira se tornou algo corriqueiro, normal e padrão, né? Eu mesmo conheço pessoas que durante a pandemia engordaram bastante, agora já estão entrando num viés mais de calma, de fechar a boca. Como é que a senhora viu essa mudança desses hábitos? Como é que ficou a cabeça das pessoas durante a pandemia com relação à alimentação? Então, as pessoas realmente comeram as suas emoções. Realmente, as pessoas descontaram todo aquele sentimento, toda aquela falta dos entes queridos, porque o abraço se tornou uma coisa impossível, né? Você muito mal podia abraçar quem estava dentro de casa, para quem trabalhava fora. Porque às vezes, eu conheço algumas pessoas que um ficava em casa e o outro saía para trabalhar. E esse que saía para trabalhar acabava trazendo. Então, esse afastamento muitas vezes aconteceu dentro da própria casa. E muitas pessoas não aguentaram isso. Eu tenho pacientes que sempre trabalharam fora, foram para o home office. E aí no home office, começaram a ter um processo depressivo, entrar no processo depressivo. Porque, para que eu vou fazer a unha? Para que eu vou arrumar meu cabelo? Eu levanto, boto o moletom e vou trabalhar. E aí, com isso, o assalto à geladeira aumentou, a falta de exercício aumentou, a falta do afeto dos amigos, de confraternizar, uma festa, acabou. E aí, com isso, aonde que elas descontavam? Exatamente na comida. Mas, assim, eu venho vendo a cada dia as pessoas, graças a Deus, são muito reativas, né? E
a gente luta contra aquilo que está fazendo mal, e na maioria dos casos, né? Alguns casos precisa de um tratamento com um médico mais específico, mas em outros casos, só o simples fato de poder voltar à academia, né? De entender o que é um bom hábito, de encontrar os amigos, de fazer essa mudança, a vida já vai voltando para a rotina. Então venho vendo as pessoas entrando nesse ritmo. Mas assim, fugindo um pouquinho da pandemia, o grande problema da população que tem sobrepeso são pessoas que trazem isso lá de trás. Porque quando chega um paciente que engordou na pandemia, você volta com os hábitos que ele sempre teve e a pessoa rapidinho chega no seu peso ideal. Agora, o problema é aquela pessoa que traz lá de trás um sobrepeso, desde pequenininho, né? E aí isso é que é mais complicado, porque as crenças limitantes, uma crença adquirida hoje em dia sobrepõe a uma da juventude, que sobrepõe uma da infância. E as piores crenças são aquelas que a gente não lembra, porque quando a gente lembra, é fácil de tratar. Agora, aquela que está escondida, porque a nossa mente, ela quer dar conforto o tempo todo. Ela quer que a gente se sinta bem. Só que a mesma mente que quer que a gente se sinta bem, depois... Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nossa, tô com uma vontade de comer um chocolate. Eu quero comer um chocolate. Aí a sua mente já começa aqui, né? Que é bonito que a gente tem o diabinho e o anjinho. Já sentiu esse conflito interno com você? Eu sinto de madrugada querendo um misto quente, mas eu me policio e não levanto da cama. Então, você deu força pro seu anjinho. Porque se você der força pro diabinho, você vai levantar, vai comer no primeiro dia, no segundo dia ele, foi tão bom ontem, então vai hoje de novo. Aí, foi tão bom hoje. No dia seguinte, aquela voz vai te convencer. Então, fica aquele conflito interno o tempo inteiro, mas a mesma voz que te convence assim, você trabalhou tanto, você merece agora comer uma pizza. É a mesma voz que depois que você acabou de comer a pizza, vai apontar o dedo para você e vai dizer assim, caraca, que burra que você é. Sabe aquela pessoa que tem uma autopunição, né? Que burra que você é. Mais uma vez você começou a dieta e já comeu uma pizza. Então, quer dizer, a sua mente te convence e depois a sua mente te pune. Sabe? É uma autopunição, uma autodestruição que é uma loucura. A nossa cabeça é uma loucura. E assim, tem tratamento. Como fazer isso? A gente utiliza ferramentas que te ajudam a simplesmente abafar esse diabinho, abafar essa voz ruim que está te dando, que está te convencendo a ter o conforto momentâneo, né? A recompensa momentânea. E a partir do momento que você fala uma vez não para ela, igual você fez de madrugada, não vou comer agora um misto quente. Não, vou levantar da cama nesse frio. Não vou levantar. Aí no primeiro dia você fez que não, no segundo dia você faz que não, no terceiro, daqui a pouco, a sua voz aqui do anjinho tá tão forte que isso já nem mais te incomoda. Porque você já disse que não e quem manda é a nossa razão. Entendeu? Você tem que deixar a razão mandar. E não, porque o nosso cérebro ele é dividido em self 1 e o 2, a razão e o inconsciente. No inconsciente é que estão todas essas mensagens que a gente não tem controle, né? Muitas vezes está no piloto automático. Quantas vezes as pessoas falam assim pra mim, caraca, quando eu me vejo, eu já comi. Cheguei em casa tão cansada e com filho e com tanta coisa para fazer, fui fazendo as coisas, quando eu vi já tinha engolido um bombom. Por isso que eu falo para todo mundo que vai lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa. Eu tenho um livro na minha casa que fala assim, você é o que você come. Você concorda? É verdade. Não é verdade. Não é verdade? Sinto te informar que não é verdade. Você é o que você pensa. Porque se você pensar primeiro, viu, telespectador? Se você pensar primeiro antes de comer, antes de agir, a sua atitude vai ser diferente. Só que muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não pensa antes de comer, antes de agir. Quando a gente vê, a gente já fez. Isso serve para comida, isso serve para uma atitude impensada, uma palavra maldita, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Tudo começa no pensamento. Olha só, eu vou falar um pouco de mim, não era para falar aqui no programa, mas eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. Eu não gosto de comer na parte da manhã.
eu levanto, eu me obrigo a tomar o café e comer um sanduíche. Mas não sinto vontade. Chega à noite, me dá uma vontade estúpida de jantar, de comer alguma coisa. Que disfunção é essa? O que está errado aí? Porque eu acredito que tem outras pessoas também com esse mesmo problema. Chega de manhã cedo, não tem fome nenhuma e não quer comer, se obriga a comer alguma coisa para não ficar em jejum. E conta pra mim, quem falou que você tem que comer de manhã? Eu sempre aprendi a minha vida toda que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Bom, não é? Eu já escutei algumas coisas que quem estipulou isso assim na mídia foi o sucrilhos Kellogg's, porque precisa vender cereal. O nosso corpo, a partir do momento que a gente entende que os alimentos servem para nutrir o nosso corpo, e a partir do momento que você começa a sentir os sinais, sentir a barriga roncar, sentir uma leve dor de cabeça, sede, aí é a hora de você se alimentar. Se você acorda e você está bem, não tem necessidade de você comer, entendeu? O que não pode é você levantar, ter fome e não comer. Mas você levantar e comer na hora que a sua barriga ronca, perfeito. Você está ouvindo o seu corpo. Os homens da pedra comiam quando eles tinham caça e nem por isso eles morriam, entendeu? Então, assim, eu não estou pregando que a gente não deva comer de 3 em 3 horas. A filosofia não é essa. A ideia é comer na hora que o seu organismo tem fome. É claro que você não vai deixar a sua pressão cair, você ficar morrendo de dor de cabeça. Começou a roncar, você vai avaliar. Poxa, café da manhã, levantou, não tem fome, não come. Come na hora que sentir fome. Tanto que eu sempre indico tomar 600 ml de água assim que a gente levanta. Porque o nosso organismo, a gente acorda desidratado. Porque é na madrugada que ele faz todos os reparos celulares. Então, de manhã, a gente acorda desidratado. Por isso que o nosso xixi é tão amarelo. Já reparou? De manhã? Por isso. Então, aquela água vai reidratar o nosso corpo. Com 600 ml de água, eu tenho certeza que se você não tem fome, você vai ter menos ainda. E aí eu sempre digo, come na hora que a barriga roncar. A hora que a minha barriga ronca, 10h30 da manhã, que é a hora que eu tomo um sucão verde, com couve, com abacaxi, que é o meu hábito. Não significa que seja para todo mundo. Mas a minha barriga ronca nesse horário, 10h30, 11 horas, porque eu almoço tarde. E aí, o almoço? Ao almoço, você vai almoçar na hora que a sua barriga roncar. Agora, se ficar sem tomar café da manhã te gera uma compulsão, tem gente que não toma café, mas chega na hora do almoço e quer comer o mundo. Aí não dá. Doutora, eu preciso lhe interromper, porque eu preciso pedir um breve intervalo comercial. Nosso compromisso aqui com os patrocinadores é sério. Okay. Fiquem conosco, é apenas 2 minutos, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais,
ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta e conforme eu havia prometido no bloco anterior, era 2 minutos, nosso intervalo bastante rápido, não deu tempo nem de tomar uma água, não é isso? Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Letícia Valadão, falando sobre emagrecimento, mas falando também sobre o aspecto psicológico do emagrecimento, ou o que ela chama de emagrecimento do cérebro. Essa expressão, emagrecimento do cérebro, que é uma expressão muito usada pela senhora, o que vem a ser exatamente isso? Então, o nosso cérebro, ele quer o tempo inteiro dar conforto, como eu acabei de dizer. E tudo que a gente conta de história para ele, ele acredita. Então, aquela pessoa que chega no consultório falando assim para mim, mas emagrecer para mim é muito difícil, eu não consigo, é impossível. Eu já tentei milhares de vezes e não consigo. Dieta da lua, da sopa, da proteína, do carboidrato, todas as dietas. Eu falo assim, mas cada vez que você diz para você mesmo que você não consegue, de que você não é capaz, se você está dizendo para o seu cérebro que ele não é capaz, para que ele vai tentar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qualquer hora que vocês estiverem conversando com alguém, você faz um teste. Sabe quando você está falando com alguém, você esquece o nome de alguém, ou um telefone, ou alguma coisa? Você continua o assunto e fala para você mesmo assim, fala assim, né, no assunto. Não, mas vamos continuar o assunto aqui, que daqui a pouco eu vou lembrar. Esse daqui a pouco eu vou lembrar, eu dei um comando pro meu cérebro para ele continuar procurando lá nos arquivos. Imagina ele procurando, entendeu? Daqui a pouco aquilo vem na sua ponta da língua. Se você diz para ele assim, deixa pra lá, não vou lembrar mesmo, aí ele parou de procurar, entendeu? É mais ou menos assim que acontece. Se você usa o eu não posso, eu não consigo, é impossível, se você já está dizendo logo no início, eu não posso, eu sou assim, você não vai conseguir, porque você já mandou o comando de que você não vai conseguir, ele já para de te ajudar a tentar, a resolver o teu problema. Existe um exercício que eu gosto de dar para todo mundo que vai lá, primeiro dia, é o exercício do eu sou. Eu sou maravilhosa, eu sou boa profissional, eu sou ótima mãe, eu sou esposa, eu sou equilibrada, eu sou planejadora. Só que nesse exercício você fala coisas que você é e coisas que você gostaria de ser, porque você está contando para o seu cérebro a história que você quer. Eu já ouvi assim, isso parece uma lavagem cerebral. Falei, mas pode considerar como uma lavagem cerebral, sabe por quê? Se o nosso cérebro está sujo, com ideias ruins, com pensamentos que não te levam a lugar nenhum, é por isso que muitas pessoas entram em processo depressivo, porque se autodestrói, se olha no espelho, nossa, como eu sou horrível, olha só que barriga. Elas chegam lá assim, eu botei no meu consultório, qualquer hora você vai lá me visitar, um espelho imenso. Eu falo assim, olha ali no espelho, olha o cabelo que você tem. Você tem 2 pernas, você anda, você pode caminhar. Se você não está satisfeito com tudo que você está vendo, por que está faltando para você começar a melhorar? Por que você vai conseguir continuar se autodestruindo? Você já deu o primeiro passo de estar aqui hoje. Mas as pessoas, muitas vezes, não têm coragem de dar esse primeiro passo. Então, Bernardo, está tudo dentro da nossa cabeça. O nosso cérebro ele vai fazer tudo que a nossa mente racional mandar. Então, por mais que às vezes você ache isso ou aquilo, né, em relação a você, em relação ao seu trabalho, muitas pessoas não prosperam no trabalho porque não acreditam que conseguem. E aí, com isso, já desanimam. Ela fala, não consigo. Aí o cérebro já para, entendeu? Aquela pessoa, eu tinha uma vontade, há uns 8 anos atrás, eu queria ir para Nova York. Queria fazer uma viagem com meu marido sozinho, porque eu já tinha filhos, e muitos anos que a gente não viajava porque as crianças eram pequenas.
Eu falei assim, eu vou para Nova York. Só que na época eu não podia ir para Nova York assim, né? Não podia, não é uma coisa simples você ir para Nova York. Eu comecei a olhar todos os dias, é o foco que você dá a determinadas coisas. Até o momento que eu achei uma passagem que eu podia pagar, um hotel que eu podia pagar, eu fui para Nova York, entendeu? Então, quando você estipula uma meta, você consegue chegar naquele objetivo. Porque a pessoa que não tem uma meta, qualquer caminho que ela seguir tá bom, entendeu? Então, isso, eu trabalho com o emagrecimento, mas o controle da mente pode te levar a qualquer lugar que você queira. No início da nossa conversa aqui hoje, a senhora falou que tem um coadjuvante no seu trabalho, que são os fitoterápicos. Isso. Dos quais a senhora se utiliza para auxiliar nesse seu trabalho de emagrecimento das pessoas. Fitoterápico é um negócio muito bacana, eu diria até que pouco estudado no Brasil, deveria haver um aprofundamento maior, até para se fugir um pouco da alopatia, né? Mas o fitoterápico ele tem uma característica, que é a aceleração, ou seja, uma fibrilação maior do coração. Ele acelera o metabolismo das pessoas. Uhum. A aceleração do metabolismo, obviamente, queima gorduras. Uhum. Né? Essa associação, para algumas pessoas, ela não é tão benéfica assim. Principalmente pessoas que têm pressão alta. Claro. Né? E também para outras que têm problema de colesterol e de diabetes. Como organizar isso? Então, na minha consulta, a primeira consulta, a gente faz toda uma anamnese com o histórico familiar, as pessoas levam os seus exames, eu avalio o colesterol, né? A gente verifica a pressão, olha lá a glicose como é que tá, a gente faz toda uma anamnese para saber qual fitoterápico que eu vou prescrever. Né? Eu não posso prescrever qualquer fitoterápico para qualquer pessoa. Então, aquela pessoa que tem pressão alta, né, que tem qualquer arritmia ou qualquer problema cardíaco, não podem tomar os aceleradores de metabolismo. Mas existem outros artifícios. Existem os inibidores de absorção do carboidrato, que não aceleram o coração. Existem os saciadores, entendeu? Então, existe uma série de substâncias. E a fórmula é individualizada, cada substância vai ser indicada para determinados pacientes, né? Então, por exemplo, algumas pessoas têm retenção de líquido, mas não têm pressão alta, né? Porque a retenção de líquido está muito ligada à hipertensão. Então, eu passo um diurético levinho na fórmula, eu coloco uma substância que ajuda a pessoa que tem vontade muito de comer doce, que ajuda a inibir a vontade de comer o doce, né? Mas assim, o que eu sempre falo é o seguinte, não adianta vir aqui só para ter a prescrição dos fitoterápicos. A gente precisa fazer um conjunto, porque uma coisa só não vai mudar nada, né? A diferença é quando a gente consegue fazer um conjunto. Mas no geral, a utilização dos fitoterápicos é para acelerar o metabolismo. Não. 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 Tem várias funções. Aceleradores de metabolismo, tem analgésicos anti-inflamatórios. Eu mesmo tomo. Eu não sei se da última vez que eu vim aqui eu falei para você. Eu tenho artrite reumatoide, que eu descobri há 2 anos atrás. Mas eu estou entrando em remissão, se Deus quiser. Porque eu já falei pro meu cérebro que eu quero ficar boa. Eu comecei tomando 3 medicações. Agora eu só tomo uma alopática, né? Que por enquanto eu não consegui tirar, mas em breve. Mas eu tomo a cúrcuma, que é a cúrcuma longa, que é um fitoterápico e ela tem ação anti-inflamatória. Tomo o ômega 3, que é um fitoterápico, entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de indicações, né? Tem analgésicos, anti-inflamatórios, diuréticos. Vamos falar um pouquinho de ômega 3, desculpe te interromper. Eu vejo muita propaganda de ômega 3 na televisão. Todo mundo vê isso, né? Uhum. Eu sempre achei uma coisa assim meio
picareta. Desculpe a expressão, desculpe a palavra. O ômega 3 efetivamente tem algum efeito? Tem. É benéfico? É benéfico, é benéfico. Só que assim, você tem que saber a dosagem para ser tomada, né? Eu, por exemplo, tomo 2 gramas por dia. São 2 cápsulas daquela grandona por dia, para que você tenha um efeito legal no corpo. Você tem que entender que os nutracêuticos... O que o ômega 3 traz de benefício para o corpo? Então, ele ajuda nos metabolismos das gorduras, ele ajuda em toda a... Ele é antioxidante, entendeu? Então, tudo que as nossas células eliminam, ele ajuda a colocar para fora. Ajuda a funcionar o seu corpo, a parte cerebral. É muito complexo, é muito legal. Só que entre 2 e 3 gramas que você tem que tomar por dia. Uma outra coisa que eu tenho certeza que é uma curiosidade de todos, é esses tabletes de vitaminas, seja lá Vitasay, Centrum, enfim, tá? Eu vou ficar fazendo propaganda de vitaminas aqui. Esses complexos vitamínicos, eles realmente funcionam e é interessante para o organismo? É bom as pessoas tomarem um complexo vitamínico por dia? Então, assim, o que acontece? A vitamina, só é ideal você tomar a vitamina se você estiver com déficit de alguma vitamina, né? Tanto que eu não tomo nada disso, não acho que é válido. A concentração desses que você falou são muito pequenas, né? Se você for pegar alguma medicação que seja, algum suplemento que seja mais concentrado, é até perigoso, porque uma hipervitaminose também não é bom, pode te trazer uma série de outros efeitos. Então, assim, se você está na dúvida, está com um pouco de cansaço, um pouco de fraqueza, pode tomar, mas não aconselho a tomar direto, não tem necessidade, não prescrevo para ninguém. E anti-inflamatórios fitoterápicos também são metabolizados no fígado e também prejudicam o fígado ou não? Então, com muito menos intensidade. Isso é uma coisa até muito boa de você me perguntar. Porque os fitoterápicos, eles são medicamentos. Sim. E eles podem dar efeitos colaterais. São metabolizados no fígado, sim, né? Mas com bem menos efeitos colaterais. Bem menos. Porque é como se a gente estivesse ingerindo um alimento, né? Então, a cúrcuma a gente coloca na comida, por exemplo. No arroz. Né? Então. Exatamente. Bom, eu vou novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844-0005. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Na feira você tem um compromisso com você.
comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Muito bem, estamos de volta, conforme eu disse, muito rápido, e vamos recomeçar o nosso bate-papo aqui com a doutora Letícia Valadão, que é especialista em emagrecimento. E eu queria voltar a um tópico dos blocos anteriores, que eu acho que é de importância nós repisarmos novamente esse assunto. Doutora Letícia, eu queria voltar ao assunto da fome noturna e da compulsão noturna por se buscar um assalto à geladeira. Então, vamos lá. Muitas vezes a pessoa corre muito durante o dia, né? Tem muitas atividades, não se programa para ali se alimentar no horário certinho. E aí, chega em casa à noite, come o que tiver na geladeira, sem pensar, sem se organizar, né? Então, a partir do momento que você consegue organizar essa alimentação nos horários que o seu corpo tem fome, né? Provavelmente, no primeiro dia você vai sentir fome, no segundo dia você vai sentir fome, mas depois você vai ver que isso vai diminuir. Quando é uma fome emocional, né? Aí sim aquelas crenças limitantes precisam ser tratadas e a conscientização precisa acontecer para que esses hábitos mudem, né? Muitas vezes a gente acha que está com fome. É claro, se você avaliar assim, poxa, eu comi 6 horas da tarde, são 10 horas da noite e está vindo a fome, é porque é fome mesmo. Mas se você comeu 9 da noite, dá 10h30, você está com fome, é fome emocional, entendeu? A diferença de fome física para fome emocional é mais ou menos isso. Então, quando você viu que tem pouco tempo que você comeu e está te dando aquela fome, pode ser sede, porque o centro da fome e o centro da sede é um do lado do outro. E aí você às vezes bebe água e aquela sensação vai dar uma acalmada. Entendeu? Porque muitas vezes a gente está querendo descontar uma emoção. No geral, desculpe me interromper, a água combate um pouco a fome. Muito. Combate aquela vontade de comer. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que eu já observei. O que eu sempre sugiro é isso. Se você avaliar o seguinte, quando você está avaliando a sua alimentação, deu 3 horas da tarde, poxa, já estou com fome. Que horas que eu comi? Comi 1h30, então é fome emocional. Mas eu comi meio-dia. 3 horas da tarde, já está na hora de começar a vir uma fominha. Então você já pode se alimentar. E uma coisa importante também é o seguinte, hoje em dia os alimentos estão muito ruins, né? Tudo que você tem que desembalar para comer, normalmente não é um alimento, é um produto alimentício. Então, quando as pessoas falam para mim, o que eu vou comer então? Eu falo, você vai comer comida de verdade. Arroz, feijão, legume, verdura, fruta, ovos, carne. É o que você pode comer, com tranquilidade. E existem uma série de preparações, bolos, que você usa farinha de aveia, pães, que você usa farinha de arroz, de amêndoa, e que você foge um pouco da farinha de trigo, que é muito inflamatória. Porque todos esses alimentos inflamatórios atrapalham o funcionamento e aumentam a fome. Opa. Farinha de trigo é produto inflamatório. O que são esses produtos inflamatórios e quais são eles? Então, produtos inflamatórios. Farinha de trigo, que depois da Revolução Industrial virou um produto que não é de qualidade, né? Eles conseguiram acabar com a fome no mundo, mas em compensação virou um produto que é altamente inflamatório no nosso organismo. O açúcar é um agente hiperinflamatório. Se você tiver uma rinite e for daquelas pessoas que consomem muito açúcar, vai piorar. Qualquer das ites que você tiver, rinite, sinusite, qualquer tipo, celulite, para quem tem a celulite, né? Que a celulite é aquele aspecto que dá na pele, mas também tem algumas inflamações na pele, né? Que purulentas, que é uma celulite. Então, qualquer processo inflamatório no nosso organismo vai ser piorado pelo açúcar. O leite é um agente altamente inflamatório, sem contar
E eu me lembro muito bem da última vez que eu estive aqui, você falou para mim que quando você tomava leite aumentava o muco, lembra? Então o leite é um agente inflamatório e os temperos químicos, todos, sazon, caldo quinor, né, os óleos de cozinha, óleo de canola é um veneno. Então a gente tem muitos produtos no mercado que causam esse processo inflamatório. Aí você sabe o que está acontecendo, Bernardo? As pessoas estão ficando obesas e desnutridas, porque o nosso intestino fica tão inflamado que a flora intestinal fica em desequilíbrio. Então, às vezes, os nutrientes, em vez de a gente absorver, são as bactérias que absorvem, e a gente absorve o que não precisa. E aí, com isso, a pessoa vai engordando, quando vai ver, tá com anemia, tá com alguma deficiência de vitamina, tudo porque tá com esse organismo inflamado. E com o organismo inflamado, a dificuldade de emagrecer é imensa. Eu fiz agora, deve questão de um mês, 45 dias, um desafio do emagrecimento de 15 dias. A cada dia eu ia estabelecendo um hábito. Teve gente que perdeu 4,9 kg em 15 dias. Por quê? Porque tirou os produtos industrializados, né, que são biscoito recheado, bolo, sorvete, pão de forma, todos esses produtos que a gente tem que desembalar e comeu comida de verdade. Na hora do almoço, se você almoçar comigo, você vai falar, benza a Deus, hein? Mas eu como um prato de arroz com feijão, legume, verdura, carne, entendeu? Eu como. Eu faço exercício físico porque eu como para nutrir o meu corpo, não para emagrecer. E a partir do momento que você entende que comer para nutrir o seu corpo, que fazer exercício para te dar mais saúde, mais qualidade de vida, o seu bônus vai ser o emagrecimento. Quando a gente foca só no emagrecimento, esse emagrecimento não é definitivo. Mas quando você faz a mudança por trás, você entende qual é o real sentido dessa mudança de hábito, você vê que é para a sua saúde o emagrecimento acontece. Eu não falei que o leite aumentava o muco. Eu falei que o carboidrato, para mim, aumentava o muco. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Isso acontece comigo, não quer dizer que vai acontecer com a senhora ou com o senhor. É apenas um mero detalhe aqui para deixar claro. Eu não bebo leite. Não bebo leite. Tá? Há muitos e muitos anos. Não sei. Eu sempre achei que o leite não me fazia bem. Também é do organismo. Eu também não sei o porquê disso, porque isso acontece. Eu brinco que nós humanos somos os únicos mamíferos que mamamos a vida inteira. Porque a vaca lá, o boi, para com 6 meses. E a gente mama a vida inteira. E a gente não tem enzimas suficientes para digerir toda aquela lactose. Algumas pessoas não é a lactose, é a proteína do leite. Então você vê que muitas pessoas têm essa dificuldade. E o organismo, não sei a razão. E funciona melhor mesmo quando se é retirado eu não sei, sinceramente eu não sei a razão, mas há muitos e muitos anos eu não bebo leite. Não ligo para leite. Tá? Agora o carboidrato, sim, ele me aumenta o muco, então eu tenho que segurar um pouco o barco. Então, a farinha, o açúcar. É a farinha, o açúcar. Não, o açúcar eu já modifiquei. Eu não uso mais açúcar refinado no café. Ótimo. Há muitos anos também. Eu só uso açúcar mascavo. Tá? E olha, dá até um gostinho melhor no café. Eu recomendo. Troquem o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, o café fica mais gostoso. E como eu bebo muito café, então é mais ou menos por aí. Nós estamos muito próximos do nosso final e eu não posso não falar sobre isso que a senhora vai falar agora. O que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria de ter falado e que ainda a senhora entende como sendo de importância fundamental? Então, eu falei um pouquinho de cada coisa, né? Mas essa mudança de hábito é o mais importante, né? É entender quais alimentos que a gente pode consumir, o exercício físico, por que ele é importante, o planejamento, se planejar, se organizar, né? Quando a gente consegue se organizar, a nossa vida funciona melhor, aí a gente consegue seguir, né? E essa busca, pensar antes de agir. Quando você pensa antes de agir, tudo acontece melhor, tudo acontece com mais eficácia e o nosso objetivo acontece, a gente consegue chegar lá. Muito bem. Eu vou agora abrir alguns minutos, 2, 3 minutos, para suas despedidas. Fique à vontade. Não deixe de dar o endereço do seu consultório, onde a senhora atende,
passe os telefones, faça sua propaganda pessoal também. Tá ótimo. Então, eu atendo meu consultório na rua 16 de março, 80, loja 6, naquela galeria atrás do Marquese, em frente ao café. E o meu telefone é 24 99842 0313. Lá a gente tem nutricionista, tem tratamentos de pele, peeling, tô até um pouquinho descascando hoje, peeling, limpeza de pele, colocação de cílio e o emagrecimento definitivo através das ferramentas de coach. Então, gente, não espera. Se você não está satisfeito com o que você olha no espelho, não espera. Vai logo resolver e encontrar a sua melhor versão, porque só você sabe qual é a sua melhor versão, e conseguir uma vida extraordinária. Para que viver uma vida mais ou menos, se a gente pode viver uma vida maravilhosa? Bom, muito obrigado, doutora Letícia Valadão, por mais uma vez ter vindo aqui ao nosso programa, ter contribuído para que os nossos telespectadores reflitam um pouco a respeito do que a senhora falou. Tá? Eu quero dizer muito obrigado e quero também agradecer a senhora, o senhor, a paciência, a gentileza, o carinho, a atenção e principalmente a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa todas as semanas. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje aqui, do programa E Agora, Doutor. Prometo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista, mais assuntos, tá? E caso a senhora, caso o senhor tenham perdido um pedaço do nosso programa e queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises, tá, do nosso programa, durante a semana, tem várias reprises, e também no Instagram, também no YouTube, e também na página do canal TV Correio da Manhã, tá? TV Correio da Manhã, onde daqui a pouco já vai estar esse programa também no ar, tá? E também na página do programa E Agora, Doutor, também no Facebook. E na minha página pessoal, Bernardo Filho, tá, no Facebook. Então, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra.
TVC, a TV do Correio da Manhã.